Já tem um tempo que a gente precisa de um notebook aqui no setup, mais especificamente para conseguir construir um setup portátil, para conseguir viajar e conseguir trabalhar de longas distâncias, mas também ter um desempenho legal para durar bastante tempo aí, que a gente possa não só trabalhar nas partes básicas, né, como trabalhar com planilhas, trabalhar com chat de empresa, coisas desse tipo, mas também nas horas vagas conseguir jogar alguns joguinhos mais leves e o principal de tudo, conseguir editar pelo menos os reels aqui do canal. E é isso, Shiraus, tudo bom? Eu sou a Loba e eu escolhi esse notebook que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje exatamente para essas funções. No caso, né, meus pais, por exemplo, moram muito longe, eu gostaria de visitá-los mais. Como eu trabalho de madrugada, eu não consigo fazer isso se eu não tiver um jeito de trabalhar à distância de uma forma muito eficiente. Então eu fui atrás de um notebookzinho. Esse é o primeiro notebook que eu tenho ali com a placa de vídeo de respeito. E hoje eu vou falar sobre as peças dele, seu desempenho e também a sua construção. Vou começar dizendo para vocês que esse aqui é um notebook com características mais gamers, então depende muito de quem gosta e quem não gosta. Eu não fui muito pela questão de aparência dele, mas ele foi um notebook que eu consegui achar no valor que eu conseguia pagar dentro da performance que ele tem. Então eu deixei o design por último, mas eu acho o design dele bem bonito, que ele é todo preto, tem uns vincos na tampa ali para dar uma detalhada e esse Acer em metálico, né, escrito. Na parte de trás a gente tem ali uns detalhes em vermelho que lembra muito alguma coisa em relação a carro ou algo desse tipo. Na parte de saída de ar e também temos LEDs vermelho nos botões. Esse LED, pelo que eu entendi, ele entra em modo descanso, mas parece que não dá para desligar, ou eu não soube muito bem como desligar, mas a cor fixa dele é vermelha. Essa é a parte mais estética. Falando sobre sua construção, eu achei bem robusta mesmo, parece muito de qualidade, o material é bem interessante. A tela é uma tela IPS de 144 Hz Full HD, eu achei isso bem legal. E também, galera, ele tem uma distância legal ali pra gente utilizar tanto o touchpad quanto o teclado. É um teclado completo, ele é numérico. Ele também tem alto-falantes e eu vou falar agora para vocês as entradas que a gente tem nele. Ele tem 3 USB 3.0, uma entrada para headset, né, que é aquela entrada P3 que a gente conecta um fone e já consegue usar o microfone também. Uma entrada de internet, uma entrada tipo C, um HDMI e um conector de energia que fica atrás dele. A webcam fica no topo e eu vou deixar o modelo completo dele aí para vocês darem uma olhada, porque tem vários desse mesmo modelo que seria o Acer Nitro 5. Inclusive, uma coisa que eu quase esqueci de citar é que o monitor tem 15,6 polegadas. Monitor não, tela, né, no caso, mas tem uma versão 17. Então, se você conseguir achar a maior, né, por um valor menor, é sempre interessante. Aqui a gente tem um processador i5 11ª geração, que é um 11400H. Esse H é que ele é desenvolvido especificamente para notebooks. Ele precisa ser um pouco menos quente do que os convencionais, exatamente para ficar numa build portátil. Consequentemente, ele tem um pouquinho menos de performance do que desktop. Outra coisa que vocês precisam saber, recentemente aqui em 2024, né, na troca de 2023 e 2024, foi anunciado ali essa versão de notebook com o i5 12ª geração e ele é bem melhor em performance. Então, se você tiver como investir um pouquinho a mais, ou se você vê no mesmo valor, numa promoção boa, o de 12ª geração, vai nele que você vai ter uma longevidade ainda maior. A gente escolheu esse porque foi o que a gente conseguiu comprar e também o que tava ali entre os seus 3.000 e pouco. Eu acho que é por aqui que fica o valor dele mesmo interessante, 3.300, 3.500, até uns 3.800 ali, se for até a tela maior e tal. Agora, acima de 4.000, eu acho que é bem difícil. E esse notebook é sim considerado um notebook de entrada, mas ele é da linha gamer de entrada, porque a linha de escritório, né, consegue baratear ainda mais porque geralmente não tem placa de vídeo. E nesse caso, esse carinha tem uma 3050, que é basicamente a de entrada da série 30. Junto com essas duas peças, a gente tem também um SSD NVMe de 512 GB e temos também 8 GB de memória RAM. E eu pretendo adicionar mais uma futuramente, aí eu faço os testes de diferença para vocês assim que eu fizer essa adição. No momento eu tenho interesse de literalmente testar o notebook como ele vem. Temos prós e contras aqui, pessoal. Vamos começar falando assim, se você tá procurando um notebookzinho, que nem eu falei, para trabalhar, para editar uns vídeos mais curtos, uns vídeos que não sejam muito pesados, né? Se você também tá procurando ali, você vai jogar joguinhos como indies, joguinhos retrôs e joguinhos mais leves do tipo competitivo. Eu acho que dos competitivos, o mais pesado é o COD. Esse aqui provavelmente você vai ter que jogar ali com tudo no baixo e tal. Mas jogos como LoL, TFT, Fortnite, Overwatch, eles são um pouquinho mais interessantes nessa questão. E aí você consegue jogar eles com um pouco mais de FPS, né? Principalmente LoLzinho, TFT, que é bem
bem leve mesmo. Mas eu trouxe testes de 4 jogos aqui, sendo Cyberpunk 2077 e o Resident Evil 4 Remake escolhidos como bem pesados aqui pra gente testar a performance meio que máxima dele, mas pensando que jogos abaixo desses daqui rodando bem melhor, né? Também coloquei Fortnite e Diablo 4. Bom, Fortnite tá sempre aí pra galera tá jogando já tem bastante tempo e o Diablo 4 foi lançado ano passado. E galera, rapidinho antes dos testes, vocês precisam conhecer essa promoção da Casper. Sério, o antivírus vai te ajudar muito a proteger os seus dados, tanto em casa quanto fora de casa, e principalmente vai ter VPN e controle seguro das suas compras. Então você pode cadastrar seus cartões com eles de forma bem segura para ninguém pegar, não vai ficar salvo no seu navegador. Dá uma olhadinha nesse vídeo, já testei ele um mês, eu quero testar mais meses aqui, outras funções, e ele tem valores extremamente acessíveis, dá para ficar ainda melhor. Link na descrição, tem 50% de desconto. Utilizando o cupom LOBA, você consegue mais 30% de desconto e você pode selecionar quantos dispositivos você quer. Então, por exemplo, se você quiser só 1 ou só 3 dispositivos, você vai ter um valor ainda menor de quem tá ali comprando 5 dispositivos e tal. Até porque você vai pagar esse valorzinho uma vez por ano. Vale muito a pena, vai, galera. Voltando agora sim, bora lá. Vamos falar sobre os testes desse computador. Começando aqui pelo Diablo 4. Galera, eu consigo jogar ele no Ultra, mas eu prefiro jogar ele no Alto. Dá pra jogar tanto com a DLSS quanto sem DLSS. Esse é um jogo recente, foi lançado em 2023, porém ele não é muito pesado. A única coisa que acontece no Diablo, que acontece em todos os computadores, independente de qual performance você tiver, ele dá uma travada nos loadings. Toda vez dá uns stutterzinho quando tá carregando sair de uma cidade ou entrar de uma cidade. Às vezes entrar numa missão também acontece isso. Mas aí, tipo, não é culpa do Note, da performance dele. Agora sobre o Ultra e o Alto, tá? Eu consigo jogar no Ultra ali enquanto tô lutando com os personagens, cheio de monstros. Agora falando sobre o Ultra e o Alto, tá? Só pra completar o porquê que eu prefiro jogar no Alto. No Ultra, eu senti que deu uma travadinha ou outra, bem assim rápida, mas teve uma que ficou uns segundos a mais e eu morri por causa disso. E eu acho que você não quer morrer aleatoriamente. Então eu acredito que a melhor qualidade aqui é jogar no Alto com DLSS pra ter um pouco mais de performance e aí fica show. Agora falando de Fortnite, que é o competitivo escolhido aqui pra trazer pra esse PC. Então, galera, o Fortnite com tudo do jeito que entrou no game, do jeito que ele pré-selecionou cada coisinha, que ele dá uma misturada boa entre baixo, médio e alto, faz uma configuração dele mesmo e crava 60 FPS, é jogável, tranquilo. Eu tirei ali o limitador de FPS só pra gente ver essa configuração que eles mesmos selecionaram. Fica 70, 80 FPS, mas obviamente, né, vai descendo e subindo ali os FPS, mas 60 fica bem cravadinho. Dá pra desligar sombras, por exemplo, que eu não gosto de deixar sombras, que eu acho que elas atrapalham e também puxam um pouquinho mais de performance. Só de tirar as sombras, mexer um pouco no campo de visão, já consegui 90 a 100 graus ali e obviamente, né, 90 a 100 graus, perdão, 90 a 100 FPS e fica oscilando esses FPS, tá bom? Não sei porque eu falei graus, eu acho que é porque eu vou falar de temperatura depois. Mas assim, galera, dá pra você mexer mais ainda, porque como tem tanta configuraçãozinha aqui no Fortnite, por exemplo, eu gosto de jogar com DLSS para ter mais FPS, então aqui eu tô utilizando DLSS. E você ainda consegue mexer no lumen, consegue mexer em iluminação, um monte de coisinha que talvez ainda chegue a arranhar mais um pouco de FPS, até porque a gente tem uma tela aqui de 144 Hz, faz sentido aproveitar bastante ela nos competitivos, pelo menos, né? Agora falando de jogo bem pesado, que eu vou trazer aqui até para testar a temperatura e já vou falar sobre ela, é por isso que eu me confundi ali atrás, mas o Resident Evil 4 é um dos jogos mais pesados que a gente tem atualmente, é um dos melhores jogos que eu tô jogando. Eu vou falar que eu já joguei porque ainda não terminei, que jogo maravilhoso, mas tô jogando ele de pouquinho. E o seguinte, galera, Resident Evil 4 a gente consegue 60 FPS, às vezes um pouquinho a mais, porém tem que estar tudo no baixo, eu só deixei no médio as texturas, ok? Tem que estar com FSR desempenho também. Aqui não temos DLSS pra gente utilizar a nossa série 30, RTX 30, né? Mas a gente tem o FSR pra dar um jeitinho. É claro, a qualidade de imagem não fica tão legal com tudo no baixo, já que a gente tá falando de um jogo remake, que a galera quer aproveitar, né, a qualidade gráfica. Mas ainda assim, só de ver que esse jogo tá rodando a 60 FPS, por mais que esteja no baixo, imagine que jogos um pouquinho mais leves, né, mesmo que sejam, tipo, consideravelmente pesados, mas um pouco mais leves do Resident Evil 4, que é realmente bem atual e puxa muito do PC, já dá pra gente jogar. Então é uma performance bem legal que esse jogo consegue manter, que esse notebook consegue manter esse game e similares a ele. E devo ressaltar que ele não travou, que ele não crashou, que ele não deu um stutter que realmente
trava tudo. Os startups que pode acontecer nesse game aqui é em preload. Parecido com o que acontece com o Diablo 4, tá? Em alguns preloads ali que vai começar uma cutscene, ele dá um stutterzinho e aí não é tão legal, e é por isso que eu digo pra vocês fixarem o FPS em 60, em vez de deixar ilimitado, né? Porque aí ele vai tentar buscar mais FPS e pode acontecer esses stutters. Limitando a 60 FPS, eu consegui jogar 100 vezes stutters, pelo menos até onde eu cheguei no game. Agora falando do melhor RPG pra mim de 2023, e olha, vai ter gente que vai me xingar, é o Cyberpunk 2077, que finalmente lançou ali em 2023 com a sua atualização 2.0, 2.1 e a DLC, tá bom? Eu realmente amei Cyberpunk, vocês não têm noção, mas eu trouxe ele aqui pra gente testar, porque ele é um joguinho que puxa até um pouco mais do que a placa de vídeo, ele até chega a puxar um pouco do processador ali, um pouquinho a mais. Então eu só consigo fazer nele aqui 30 FPS cravado. Eu falo cravado porque ele consegue chegar um pouquinho mais, 40, 45, que oscila bastante. E pra ele oscilar bastante também dá essas travadinhas. Aí o que eu fiz? Limitei o FPS a 30 e ficou show, ficou jogável, ficou perfeito pra mim. E também as qualidades gráficas ali no baixo, tá bom? O DLSS ativado em desempenho fica perfeitinho. Galera, esses dois jogos, eles são muito pesados pra esse setup aqui, mas eu trouxe pra gente ver meio que um limite que ele consegue e entrega ainda assim algo jogável, algo que realmente você consegue aproveitar se você não for uma pessoa obviamente muito exigente em questão gráfica ou em questão de FPS, tá bom? Então dá pra jogar, é show. Ele atinge as minhas expectativas, que são pra jogos antigos, jogos mais leves, jogos competitivos e alguns jogos pesados eu consigo jogar no baixo. Então acho que é um setup bem completo na questão de game, na questão de trabalho é perfeito, na questão de eu editar ali com o meu CapCut também pra mim ficou perfeito. E esse é o meu ponto positivo dele. Ele é um setup equilibrado pra quem não tá sendo extremamente exigente com o FPS e quer uma boa qualidade. Se você for fazer live, é um pouquinho mais complicado. Vocês viram que eu gravei sempre a tela do monitor, né? A tela da tela dele, né? Que é difícil falar do monitor, mas ele tem a própria tela. Assim, por que eu fiz isso e não gravei direto dele? Que eu não usei uma placa de captura, por exemplo, algo assim. Bom, eu tava sem placa de captura, não tinha como fazer isso, mas em questão de gravar com ele mesmo, significa que você vai ter duas coisas acontecendo, o jogo e a captura na OBS fazendo ali essa parte. Isso vai fazer com que o PC tenha mais coisa pra fazer. Então vai cair um pouquinho a qualidade, questão de manter esses FPS, ou você tem que diminuir a qualidade gráfica. Então se você for fazer live, jogos pesados, você vai passar um perrengue ali. Mas joguinhos, por exemplo, você faz só live de LoL, pô, tá perfeito. Isso aqui você vai conseguir jogar com a qualidade extremamente alta ali, com muito FPS, bem tranquilo mesmo, porque é um jogo mais leve. Por exemplo, eu tenho jogado muito Little Nightmares, que é um joguinho mais leve ali da Bandai, eu gosto muito dele, adquiri 1 e o 2 recentemente lá na 2Game, inclusive, tá? Vou falar aqui que eu tenho um cupomzinho agora lá na 2Game, Loba, pra dar 5% de desconto pra vocês. Vou deixar link de tudo na descrição, como note também. Mas parar com a D, que daqui a pouco vocês ficam bravos, né? Então, tem que jogar nesse game e assim, eu ligo ele na TV, coloco no HDMI, né? Fecho a tampa do notebook, deixo só a TV e consigo jogar até em Quad HD, porque é o jogo mais leve e o notebook leva. Aí eu só conecto um controlinho, né? Porque eu acho que faz bastante sentido eu ficar longe ali da TV pra jogar, fica com qualidade bonita, tela maior, muito show. Então, nesses momentos assim, dá pra aproveitar bem. Eu acho que ele atinge essa parte de notebook de entrada pra gamers. Mas eu falei que tinha pontos negativos também, né, galera? Então, temos aqui temperatura. Na real, esse é o ponto negativo de todo notebook, todo setup portátil, seja console, que agora tá bem alta, né, seja notebook. Vamos lá. Esse notebook aqui, ele atingiu 70, 80 graus em comparação ao desktop, porque desktop tem ali todo um airflow, né, muito bom, tem gabinete, fãs diferentes, é personalizável. É óbvio que é injusto a comparação. Então, assim, o notebook aguenta bem. 70, 80 graus é esperado dele mesmo, até porque o limite desse processador de temperatura é 100 graus. Então, eu consegui jogar ele de boa, em qualidades boas, em temperaturas muito boas que vocês viram ali nos testes, porque tá tudo bem ficar nessa temperatura. É claro, fazendo coisas mais leves não vai ficar nisso, tá? Vai ficar 50, 40, vai ficar bem mais tranquilo. Mas teve um momento que aconteceu o thermal throttling. Eu fui tentar usar esse notebook pra fazer uns testes no Resident Evil 4, num dia que tava aquele alerta vermelho em São Paulo. Tava muito, muito quente, muito mesmo. E ele ficou 95 graus porque, meu, tava insalubre de tão quente que tava no dia, mesmo com tudo aberto, sem ar-condicionado, porque eu também não tinha ar-condicionado nem nada. E aí, né, não tava conseguindo encostar no notebook sem, assim, arder a mão, porque tava muito quente mesmo. E nesse caso, é complicado. E é onde eu falo pra vocês que vem a ideia de vocês colocarem alguns periféricos aqui. Não precisa dos periféricos mais caros do mundo, tá? Isso depende muito, vai de cada pessoa. Eu sou do tipo que gosta de tecladinho e mousezinho mais de entrada mesmo. Então, mousezinho e tecladinho à parte pra você não encostar no notebook, eu acho legal. E a melhor coisa de todas é levantar o notebook. Levantar, eu gosto desse suporte aqui que eu trouxe
trouxe num vídeo sobre montar um setup portátil que eu usei esse notebook, eu vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhada nele completo. Mas esse suporte, ele é um suporte que consegue dissipar bem o calor, consegue encaixar bem o notebook, ele fica levantado para pegar melhor o ar, assim, ele não fica totalmente na mesa, né? E também esse suportezinho que eu tô citando aqui para vocês, ele tem 4 entradas 3.0 de USB. Então melhorou muito porque aí eu consigo até encaixar mais coisas no meu setup, tipo um monitorzinho, às vezes uma placa de captura com um console, agora sim com plaquinha de captura e tal. Eu tô citando os itens que aparecem no vídeo, tá? Mas eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem e vocês decidem o item que você quer ou não quer, né, no setup de vocês. Eu sei que pensando ali no notebook, a gente vai principalmente gastar no notebook, porque ele é o coração do setup, ele é o que dá a performance, ele é o que liga as coisas, que faz tudo funcionar, certo? Então, show. E aí, tendo um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais pra frente, podendo investir um pouquinho mais, aí você compra alguns apetrechos ali pra acompanhar o seu setup. E aí, tipo, nem tudo precisa ser extremamente caro. Eu tô falando isso porque, tipo, eu paguei uns 3 mil e pouco no notebook, né? Então já é um valor bem alto, assim. Eu imagino que muitos de vocês estejam pensando nisso também. Pô, já vou pegar ali o notebook e aí depois tem que pegar uma mousezinha à parte, tem que pegar não sei o que à parte. Espera um pouquinho, pega mais em conta, não precisa comprar algo extremamente caro agora. Você já investiu no que você mais precisava. Performance, seja para trabalhar, para jogar ou para editar, o que for. E bom, pessoal, esse é o review do meu notebook. Eu tô utilizando ele há 5 meses. Eu acho que ele é um notebook que atendeu as minhas expectativas. Ele realmente consegue entregar tudo que eu preciso. E se você tem a mesma meta, precisa exatamente dessa performance, ele vale a pena. E se você conseguir pegar ele no menor valor possível, melhor ainda. Como eu disse, os links dele estão na descrição. Espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, alguma coisa que vocês queiram saber sobre esse notebook, eu consiga trazer, que eu consiga responder no próximo vídeo, que eu vou colocar uma memóriazinha nele, pergunta aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever. A gente se vê lá nas redes sociais que tem bastante vídeo novo e no próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e por estar sempre acreditando no meu trabalho.